Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo na área. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a atividade comércio varejista de gás, o nosso famoso GLP, gás de cozinha, tanto na tributação como na composição de preço, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente, um vídeo hoje muito bacana, extremamente relevante, importante, de uma atividade que a gente sempre também está monitorando e acompanhando, né? Comércio varejista de gás de cozinha, o famoso GLP, essa atividade econômica, são para aquelas empresas, varejo, tá? Que vende aí para o consumidor final. A gente vem acompanhando, eu já até gravei aqui no canal da J Soluções um vídeo sobre combustível, diesel, gasolina, e agora eu estou trazendo mais um vídeo, certo? Sobre um tema muito relevante, até porque a gente tem acompanhado que está trazendo aumentos sucessivos relacionados ao preço do gás de cozinha e isso influencia diretamente em nosso bolso, nosso dia a dia em casa, né? Muito bem, gente, a gente precisa saber algumas informações relevantes, principalmente também para você que quer aí trabalhar com essa atividade, né? Que quer vender gás de cozinha, sabendo a composição de como funciona essa atividade, certo? Vamos lá, o KNAI é o comércio varejista de GLP em botijões, né? O famoso gás de cozinha, certo? O KNAI 4784900, lembrando aqui, é varejo, certo, gente? É a empresa que vende para o consumidor final, não é a distribuidora, não é lá o processo produtivo da Petrobras, enfim, a importação, não é nada disso. É o varejo, é a parte da última cadeia até a chegada ao consumidor final. É o mercantil da esquina, é justamente as empresas credenciadas para você fazer esse tipo de comercialização, tá? Então aqui, empresa, CNPJ, certo? Vendendo para o consumidor final gás de cozinha. NCM 27111910, tá aqui o nosso gás de cozinha, certo? Então esta operação aqui que a gente vai trabalhar hoje neste vídeo, certo? Em termos de tributação, importante você colocar aqui essas etapas, né? A gente vai chegar um pouquinho daqui a pouco em relação aos regimes tributários e em relação à composição de preço. Mas é importante a gente ler essas duas observações aqui. Eu coloquei primeiro em relação a PIS/COFINS. Gente, o PIS/COFINS do gás de cozinha para o segmento varejo, ele é monofásico. O que isso quer dizer, Alves? A concentração da tributação nas etapas anteriores de produção e importação desonera as etapas subsequentes de comercialização. Ou seja, nesta operação aqui, do varejo para o consumidor final, não incide PIS/COFINS, porque já incidiu em etapas anteriores, produção, importação, ou seja, aqui no varejo não incide. Inclusive no atacado, do distribuidor, né? O distribuidor vai vender para o varejo e o varejo vai vender para o consumidor final. Esta operação, nesse caso, é a operação de PIS/COFINS monofásico. Outra questão que talvez aqui que a gente tem que ter uma atenção especial, gente, porque aqui talvez esteja o X da questão, né? Porque em relação ao imposto estadual, o ICMS, tá? O ICMS do gás de cozinha, certo, gente? Ele é estabelecido por ato COTEP, que é o PMPF, é o preço médio para o consumidor final, tá certo, gente? Eu estou, inclusive, com a tabelinha aqui do preço médio ponderado ao consumidor final, a tabela atualizada, a última agora que foi publicada, certo? O ato COTEP número 038, de 22 de outubro de 2021, ou seja, começou a vigorar esse ato COTEP a partir do dia 1º do 11, 1º de novembro, certo? Este ato COTEP está em vigor a partir de 1º de novembro. O que funciona isso, gente? Esses atos COTEPs, de 15 em 15 dias, o CONFAZ publica, certo? Um preço médio, certo? Um preço médio aí ponderado, de acordo com a região, de acordo com o estado, certo? Então, todos os meses são publicados esses atos COTEPs para poder atualizar a tabela de preço para efeito do cálculo do ICMS. Isso também serve para, por exemplo, combustíveis como diesel, gasolina, certo? Mas no caso específico aqui do gás, também, tá certo, gente? Ali que eu dei um exemplo aqui do Amapá, do gás de cozinha, é 12%, tá?
Essa alíquota varia de estado para estado. Menor alíquota 12, no caso o Amapá está na menor alíquota, mas tem estados aí que praticam alíquota de 18. Então, tem uma lista aqui, por exemplo, tem estados aqui que praticam alíquota de 18, alíquota de 17, alíquota de 14, enfim. Então, via de regra geral, você tem que consultar a legislação do estado onde está sendo enviada, consumida esse gás de cozinha, certo? Muito bem, o ato COTEP número 038 é que eu estou aqui, publicado a partir do dia 1º/11, certo? A vigor do P13. P13 é o gás de cozinha, o padrão, gás de cozinha, certo? O ato COTEP, o preço médio aqui por quilo está 8,6323. Então está aqui a tabelinha. Nessa tabelinha do ato COTEP 038 está estipulado esse preço médio, certo? Ou seja, a gente vai pegar aqui 8,6323 vezes a alíquota do ICMS do gás de cozinha do estado, 12%, eu vou encontrar 1,036, que é a carga tributária do ICMS por quilo, certo? Ou seja, se um gás de cozinha 13 quilos, 13 vezes 1,036 vai dar aí 13, alguma coisa, certo? Então, assim, a gente tem que ter a noção exata. Albert, quanto a gente paga de ICMS por uma gás de cozinha? Está aqui, ato COTEP, certo? Inclusive, saiu agora recentemente uma notícia que os combustíveis, o CONFAZ, vai congelar nos próximos 3 meses o PMC, para que a gente está observando que está tendo aumentos sucessivos, né, do combustível e também até do gás, e consequentemente eles acabam indexando o preço médio pelos reajustes, né? E no caso, nos próximos 3 meses, eles fizeram aí essa normativa para congelar o PMC, para não haver aumento, né? Muito bem, saindo daqui dessa esfera, a gente vai para os regimes tributários. Albert, eu quero abrir uma empresa de revenda de gás, né? Vender aí quero ser um segmento varejo vendendo para o consumidor final. Muito bem, você construiu a sua empresa? Beleza, construiu essa empresa. Você já sabe o NCM, já sabe como é que funciona o sistema tributário de um gás de cozinha, tanto para PIS/COFINS quanto para ICMS. Aí você tem que optar por um regime tributário, né? Como você vai fazer essa opção e aí, consequentemente, recolher os demais tributos. Toda e qualquer empresa aí que trabalha com comércio relacionado à revenda de gás, você vai pagar ICMS de maneira antecipada, né? Porque é feito diretamente da distribuidora para o Estado, é uma espécie de substituição tributária, certo? E o PIS/COFINS, mesma coisa, monofásico, diretamente da importação para o governo federal, diretamente do processo produtivo, certo? Então, todos esses processos não incidem mais sobre o varejo do consumidor final. Quando você for emitir a nota fiscal, você não vai mais pagar ICMS porque já pagou na cadeia anterior, beleza? O MEI, no caso desse segmento de GLP, é vedado, você não pode ser do MEI, certo? Simples Nacional é possível? Sim, Simples Nacional é possível, respeitando os critérios do Simples, tudo direitinho, faturamento, atividade é possível se enquadrar no Simples. Anexo 1, comércio, com observação, PIS/COFINS e ICMS, você tem que segregar para não pagar dentro do Simples novamente. Lembra que você já pagou em processos anteriores? Então, muito atenção nesse detalhe aqui, é importante falar para você, tá? Você tem a opção do lucro presumido, certo? O lucro presumido, PIS/COFINS, você não vai pagar 0,65%, porque é monofásico, né? O ICMS, mesma coisa, você não vai pagar porque já foi pago em cadeias anteriores, a título de substituição tributária, por ato COTEP, beleza? A gente já falou aqui. E o imposto de renda e contribuição social, sim, você vai ter que pagar, apurar, né? De maneira, lucro presumido, trimestral, certo? O imposto de renda, a presunção da atividade de GLP é 1,6. Sobre 1,6 você vai aplicar a alíquota de 15%. Lembrando que no imposto de renda, se a tua margem de presunção, lembra aquela questão, se você ultrapassar os 60 mil no trimestre, você vai pagar 10% sobre o excedente? Lembra daquela questão que já falamos bastante aqui no canal do YouTube da J Soluções? Mesma coisa aqui. Você vai pagar o adicional sobre o excedente caso exceda, certo? E na contribuição social a presunção é 12% e a alíquota é 9%. Então, presunção do imposto de renda 1,6%, presunção da contribuição social 12%. Apuração trimestral. Janeiro, fevereiro, março, você recolhe
em abril, certo? Então é assim sucessivamente no ano, 4 trimestres, ok? Lógico, Albert, mas também tem a folha. Sobre a folha você vai pagar os encargos. Se for no Simples Nacional, dentro da parte do Simples, do rateio, existe o CPP, que está incluído a parte patronal. Lembrando que você vai pagar o FGTS de 8% sobre a folha também. Já no lucro presumido, você vai pagar de maneira separada, os 20%, mais o sistema S, enfim, vai dar em torno de 27%, 28% sobre o montante da sua folha de encargos patronal de INSS, fora também os 8% do FGTS, certo? E nós temos a opção aqui também do lucro real, certo? O lucro real, gente, a gente já tem vídeos aqui no canal do YouTube também da J Soluções. Você vai apurar sobre o lucro efetivo. Aí, nesse caso, você precisa fazer contabilidade. Lembra? Você vai apurar o lucro contábil, menos a questão aí das adições, exclusões e compensações, fazer os ajustes para encontrar o lucro fiscal e assim, consequentemente, pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro efetivo. Muito provavelmente, a atividade de GLP, de revenda de gás, tem uma margem muito pequena, né, de lucro. Por consequência, há uma grande possibilidade de o lucro real ser aí vantajoso para você se você tem uma margem menor, bem pequena, em ganho em relação à venda de gás, beleza? Fazendo isso, você vai pagar o imposto de renda e contribuição social, lembrando que o lucro real tem de maneira trimestral ou estimativa mensal em relação ao ajuste anual. E o PIS/COFINS, vou pagar 1,65 de PIS e 7,60 COFINS, modalidade não cumulativa lucro real? Não, gente, porque lembrando, PIS/COFINS, maneira monofásica para atividade de GLP, para este NCM, gás de cozinha, beleza? E a nossa última situação aqui do nosso vídeo, gente, composição de preço. Muita gente pergunta sobre isso. Albert, o que pesa mais na composição de preço de um gás de cozinha? Será se realmente a carga tributária? O que incide? Quais são os componentes que incidem nesse processo? É importante a gente frisar aqui, gente, que a carga tributária em relação ao gás de cozinha pesa, mas não é só o fator determinante para isso, tá, gente? É isso que a gente precisa esclarecer aqui. Em primeiro lugar, o gás de cozinha, eu fiz aqui uma composição básica, simples, certo? Digamos aqui um preço de R$100. Esse preço varia de região para região e depende do período. A gente sabe que, às vezes, hoje em dia está aumentando aí em períodos bem curtos. Hoje o gás é X valor, daqui a 10 dias, na outra semana já é outro valor, então a gente tem que estar muito atento a isso, certo? A gente sabe que o PIS/COFINS é zero, tá? Até recentemente o governo federal zerou aí, então o PIS/COFINS nesse momento não está tendo peso relacionado à composição do preço. A gente sabe que principalmente aqui o que cabe à Petrobras, que regula justamente os combustíveis, juntamente também com a ANP, pesa muito porque a GLP é uma commodity. E a gente sabe que commodity, ele tem os seus preços determinados pelo mercado global, certo? Então o Brasil importa a GLP para o nosso consumo interno. Ou seja, a grande maioria do nosso gás, daquilo que a gente consome no nosso dia a dia em nossas casas, é importado. O nosso GLP ele é importado. E se é importado, o mercado global internacional é baseado no dólar. Dólar alto como está, consequentemente, o preço aumenta. O tempo todo a gente vem observado que o nosso dólar vem aumentando, certo? Disparou aí bem mais do que R$5. Consequentemente, tem reflexo, sim, no preço do nosso gás de cozinha, visto que é uma commodity e isso determinando o preço global, tá certo, gente? Então, isso aqui é um fator determinante. A fatia maior do que pesa nesse processo não é nem o ICMS em si. Lembra do ICMS, ato COTEP? Querendo ou não, vai pesar sim, com certeza, a parte do Estado aqui. Ó. Aí eu fiz um exemplo simples. Digamos aqui no preço aqui de R$100, 50,34 Petrobras é em relação aos custos relacionados à produção, importação, ou seja, é o preço relacionado ao mercado internacional do GLP. Você tem R$13,46, que é o ICMS, que é justamente o ato COTEP, multiplicado por 12, né?
Lembrando que um botijão de gás de 13 quilos, tá? E você tem aqui R$ 36,20 nos custos de distribuição e revenda, tá? Porque você tem a distribuidora, fazer todo o processo de logística, custo, funcionários, enfim, toda a cadeia que tem relacionada à distribuição do gás até chegada ao revenda varejo, que é o nosso caso aqui, que é o caso da nossa atividade, certo? E, consequentemente, até a chegada ao consumidor final. Ou seja, nessa cadeia toda, lógico, quem paga todo esse processo somos nós, consumidores. Mas a gente sabe que a margem aqui de revenda no GLP é pequena, certo? Você compra, digamos, um gás aí da distribuidora a R$ 90, vende por 100, você, muito cuidado, eu estou ganhando R$10, mas você tem os seus custos inerentes a essa operação ainda, né? E lembrando que você vai ter que pagar a folha de pagamento, você vai ter que pagar imposto de renda e contribuição sobre o lucro, ou sobre a presunção, ou, se for do simples, até sobre a sua receita, né? Então, todos esses detalhes tem que observar, certo? Agora, lógico, a gente espera, sim, que o preço de gás diminua, porque isso, querendo ou não, afeta muito as famílias em geral que necessitam. É algo básico, né? Porque todo mundo utiliza um gás de cozinha em sua casa para cozinhar, enfim, para fazer a sua alimentação básica. E, querendo ou não, o tempo todo, quando se aumenta, principalmente as pessoas menos favorecidas, isso tem um impacto muito grande no seu bolso, porque isso é algo comum do nosso dia a dia, tá certo, gente? Então, via de regra geral, a composição é essa. Assim que funciona a atividade comércio varejista de gás GLP, que é o nosso gás de cozinha. Gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta ideia, tá certo? Um abraço e a gente se vê.